Bom, aqui nessa aula aqui a gente vai ver, né, algumas extensões que a gente pode estar utilizando aqui no Firefox para estar ocultando as informações que são exibidas, que os sites, eles conseguem pegar aqui do nosso browser. Eu tinha gravado a aula, só que a minha câmera aqui, eu não vi que minha câmera estava aqui, e isso atrapalhou, né? Então eu vou regravar, só que dessa vez, cara, eu vou botar a minha câmera aqui, ó, para evitar esse problema. Então, eu já tinha mostrado esse site aqui, né, que ele mostra algumas das informações, como por exemplo, o driver aqui da nossa placa de vídeo, a nossa CPU, né, qual que é o nosso sistema operacional, a arquitetura do nosso sistema operacional, tá aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Lá em cima a gente consegue ver também, por exemplo, a tela, o tamanho da tela do nosso computador, o tamanho da janela que está o browser e outras informações como o nosso endereço IP. Mas isso aqui a gente não vai se preocupar muito por agora, não. Mas então eu separei aqui duas extensões que podem ajudar muito, inclusive extensões que eu uso muito no meu dia a dia, né? A primeira é essa aqui do DuckDuckGo, que é o DuckDuckGo Privacy Essentials. Ela é uma extensão focada em privacidade, ela tem algumas funcionalidades, e a principal delas, em questão de ocultar informação, ela vai ser capaz, de ocultar, por exemplo, o número de cores que os sites conseguem pegar aqui da nossa CPU. Então aqui ela já está rodando, e se eu recarregar o site aqui, ó, repara que o site aqui ele não consegue mais pegar o número de cores da nossa CPU. Mas isso aqui é uma só das informações que a gente vai conseguir ocultar, né? Conseguir proteger. A segunda extensão é essa daqui, ó. Deixa eu ver, cara. Essa daqui, ó. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui também, né? Essa daqui, ó, que é a Camaleon. Camaleon, ela é uma das melhores extensões, tá? Porque ela tem uma série de funcionalidades aqui que vai nos ajudar e muito, tá? Então a gente pode adicionar ela aqui no nosso browser. E uma coisa que eu esqueci de falar, eu estou mostrando isso aqui na minha máquina real, justamente porque na VM já vai ser ocultado algumas das informações, né? Então eu estou mostrando aqui na minha máquina real, no meu browser aqui da minha máquina real, justamente para mostrar as informações que vai pegar de verdade, né? Porque você aí não está rodando em uma VM. Então eu estou fazendo aqui na minha máquina real mesmo. Então aqui, ó, nessa extensão aqui, a Camaleon, deixa eu pôr no modo Dark, a gente tem uma série de configurações, sendo a mais interessante essa daqui, que permite a gente escolher o User Agents, tá? A gente tem uma série de extensões aí para User Agents que os sistemas eles vão estar bloqueando a gente de acessar. A User Agents, né? Eu vou mostrar aqui primeiro uma coisa. Deixa eu desabilitar essa extensão aqui, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Remove extensões. Uma das extensões que eu utilizava era essa daqui, ó. Change. Na verdade, eu vou pesquisar só por User Agent. Essa daqui, ó, era a extensão que eu utilizava para mudar o meu User Agent. Certo? Que caralho. Ativei ela aqui. Caramba, que porra, sério mesmo, cadê a extensão? Eu ativei ela? Pô, eu queria... Ela não tá... Ah, ela tá aqui, ó, cego mesmo. Pelo amor de Deus. Então, por exemplo, se eu ativar essa extensão aqui, vou ativar ela aqui, porque eu estou utilizando um Windows. Ela tá ativa. Se eu recarregar aqui, ela vai servir para mudar o meu User Agent. Agora tá falando que eu tô com o Chrome, né, no Windows 10, bonitinho. Só que alguns sistemas ainda vão ser capazes de bloquear a gente. Por exemplo, se eu tentar acessar aqui o site da OpenAI, por exemplo, o ChatGPT, ó, você pode ver que aqui, ó, ele tá falando que não tá conseguindo carregar o histórico. Provavelmente se eu tentar usar ele aqui, por exemplo, lá, tudo bem, ele não vai funcionar. Ah lá, tá vendo? Ele tá dando alguns erros. Por quê? Porque ele tá detectando que eu tô com uma extensão aqui, ó. Ele tá detectando que tem alguma coisa errada. E muitos sistemas também vão ser capazes de detectar isso. Então, para evitar esse tipo de problema, deixa eu remover essa extensão. A gente tem... Cadê?
a gente tem a Camaleon, né, que é uma extensão aqui que tem várias outras funcionalidades, só que uma das funcionalidades que ela tem, como eu mostrei aqui, é a capacidade de alterar o User Agent, né? Então, por exemplo, nessa primeira opção aqui, posso selecionar aqui, por exemplo, um Windows 7 aqui no Firefox, certo? Se eu carregar aqui, ele já mudou aqui, ó, bonitinho. Deixa eu dar um ok aqui para você sumir. E se eu tentar carregar aqui agora o ChatGPT, ó, você pode ver que ele carregou bonitinho aqui, ó. Funciona tudo certinho. Então, por exemplo, essa extensão aqui, eles já não são capazes de detectar, certo? Então, é uma extensão muito melhor para você estar utilizando para mudar o User Agents, porque ela vai ser indetectável. Só que não só essas funcionalidades, tá? Ela tem várias outras funcionalidades, como, por exemplo, se a gente descer aqui, a gente pode habilitar aqui o DNT, que é o Do Not Track, que ele fica aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Ele está falando que não tá, que está desabilitado, né, ou não é suportado, mas agora se eu carregar aqui, agora ele está falando que o Do Not Track ele está habilitado. Uma outra interessante é esse eTag aqui. O eTag ele é uma funcionalidade que alguns sites adicionam no cachê do nosso browser para melhorar, por exemplo, a velocidade no qual ele vai carregar determinados conteúdos, né? É basicamente um cache. Só que ele também pode ser usado para rastrear o usuário. Então a gente pode marcar essa opção para a gente evitar esse tipo de rastreamento. A gente pode também habilitar aqui o Spoof Accept Language, que é basicamente o idioma do nosso browser, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos ver, italiano, e se eu carregar a página, ó, ele já muda aqui a linguagem do nosso browser. Vamos voltar aqui. A gente pode também desabilitar o referrer, né? Se você quiser, o referrer, ele é um campo, um header no HTTP que vai falar qual site que você acessou. Por exemplo, se eu vier aqui em inspecionar e vier aqui em network e carregar a página, ele vai mostrar as requisições que ele fez aqui com o meu browser. Se eu abrir qualquer um desses aqui e ver o cabeçalho do header que eu enviei, que é esse daqui, ó, que é o request, que é o header de resposta, quer dizer, o header de requisição. A gente vai ter o campo request, quer dizer, a gente vai ter o campo referrer, cadê? Eu habilitei ele? Habilitei, aí não vai ter, né? Agora eu vou recarregar de novo, é porque eu tinha habilitado, aí ele realmente removeu. Que esse campo aqui, ó, referrer, ele vai falar qual é o site que a gente estava antes de acessar esse outro site aqui, né? Ele vai sempre falar qual que era a página anterior que a gente estava antes de acessar determinadas páginas. Então a gente pode também desabilitar essa funcionalidade para evitar que os sites saibam qual que era a página anterior ali que a gente estava, né? Eu vou falar depois desse cabeçalho aqui, mas ele não é tão útil assim não, tá? Ele não é inútil, mas não é tão útil assim não. Eu vou falar dele depois. Aqui nessa outra opção aqui, a gente tem algumas outras opções que também são interessantes. Aqui a maioria que não é tão útil assim não, tá? Vou ser bem sincero. Mas, por exemplo, essa opção aqui, ela é muito interessante, que é a Block CSS Exifil. Esse CSS Exifil é um ataque que pode ser feito via CSS para obter informação do usuário, né? Então a gente pode marcar essa opção aqui que ele vai tentar mitigar esse tipo de ataque. Deixa eu ver, aqui a gente também pode habilitar, por exemplo, esse font fingerprint aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma outra opção aqui. Uma outra opção aqui, mas só que vai ser opções mais avançadas, certo? Vai ser opções mais avançadas que a gente vai ter que dar permissão para essa extensão aqui, ela ser capaz de modificar o nosso browser, modificar as configurações do nosso browser, né? Então a gente clica aqui, ó, e ele vai abrir essa outra tela aqui, e a gente clica aqui, ó, que é para a gente dar as permissões para ele. Aqui ele vai pedir as permissões para trabalhar com as configurações de privacidade, a gente pode dar um allow. Agora a gente vai ter as permissões corretas para mexer aqui, como por exemplo, a gente pode habilitar a resistência em fingerprints, né? Isso significa o quê? Se eu tentar carregar aqui agora, ó, repara nisso aqui.
Ó, agora ele não foi mais capaz de pegar informação da minha GPU, né? A gente ocultou essa informação, ele não foi mais capaz de obter da minha GPU. Aqui, ó, vamos voltar lá. Acho que uma coisa eu não coloquei, eu coloquei. Ah, tá. Aqui também a gente consegue spoofando a informação do tamanho do nosso monitor. Então, por exemplo, aqui ele está falando que o meu monitor é... Acho que ele já está pegando informação errada aqui. Vamos ver se eu habilitei. Acho que eu não habilitei não. Deixa eu carregar aqui para ver. Ele está pegando a informação aqui do meu monitor. Eu só não tenho certeza se essa aqui está correta, se essa informação aqui ela está correta. Mas ele pode estar pegando a informação aqui, ó, da minha janela, da janela do meu browser. Mas a gente também consegue colocar uma informação falsa, né? Por exemplo, aqui ele está pegando 1916 por 951. Mas eu vou colocar aqui, ó, para ele pegar uma outra informação, que vai ser essa 1366 por 768. E vou mexer no time zone também. Na verdade, eu vou mexer no time zone depois, porque eu mostro, né? Agora, se eu recarregar a página aqui, ó, você pode ver que aqui ele já pegou uma informação falsa, né? Justamente para evitar ser identificado. Agora, essa informação aqui eu acho que ele não mudou, não. Eu não verifiquei, mas deixa eu confirmar se ele mudou ou não. Vou deixar no default, vou recarregar a página. Essa informação ele não mudou. Por que que não mudou? Porque essa informação aqui, ela é a informação do tamanho da minha tela, né? Se eu colocar a minha tela sem ser em full screen, ele não vai detectar a informação real. Então, por isso que é interessante a gente não utilizar a tela, não utilizar o nosso browser em full screen, né? Para evitar a identificação ali do tamanho da tela. Você pode ver, inclusive, que o Tor Browser, quando você habilita o full screen dele, ele não fica totalmente a full screen, ele cria como se fosse uma mini janela aqui, ó. A gente vai baixar o Tor Browser, então a gente vai ver isso na prática também, justamente porque quando a tela fica em full screen total, códigos JavaScript conseguem calcular aqui o tamanho da nossa tela. E outra coisa que a gente pode mudar também é o nosso time zone. O time zone é que ele vai identificar aqui do nosso browser. Cadê o time zone? Aqui ele está falando que é meia-noite, que ele está pegando aqui do meu browser, mas eu posso ocultar essa informação. Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, do América. Daqui não sei onde que é isso, mas eu posso pôr essa informação aqui, recarregar minha tela. Ó, e aqui a gente também mudou a informação do time zone. Voltar aqui para o standard, cookies. Tá, uma coisa que eu queria mostrar era isso daqui, ó. Era esse daqui, ó, cadê? Onde que tá? Aqui. Essa informação aqui, spoof x forward for, é porque o que acontece? Existe um cabeçalho HTTP que é justamente o cabeçalho x forwarded for, certo? Esse cabeçalho aqui, ele é utilizado para passar o endereço IP que você vai utilizar. Então, por exemplo, eu posso passar aqui um random endereço IP, né? É um random IP, que se eu tentar recarregar a página aqui, ó, presta atenção que aqui ele vai mudar o meu IP. Ó, ele mudou o meu IP simplesmente porque eu acessei aquilo. Só que, cara, isso daqui não é uma proteção real, tá? Contra o endereço IP. Não habilita isso daqui achando que isso daqui é uma proteção real contra o endereço IP, porque isso daqui, ó, esse site aqui, ele tá mostrando esse endereço IP, é simplesmente porque esse site aqui, ele tá mal programado, tá? Se a gente pegar um site real, como por exemplo, fig.me, que é um site que vai mostrar o endereço IP da gente, esse é um site que você pode confiar para ver o seu IP, ó, repara que aqui, ó, esse site aqui, ó, ele não vai ser enganado por causa desse x-forwarded for. Esse campo aqui de x-forwarded for, ele é apenas um cabeçalho que é utilizado geralmente em proxies, esse tipo de coisa, mas que vai conseguir enganar apenas se o site, se o sistema, ele tiver mal programado. E isso você só vai conseguir enganar ainda o código do cara. Porque eu já vi alguns sistemas em ambiente real que armazenavam logs de IP através do x-forwarded for.
Só que isso aqui você só vai enganar o código do cara, porque o servidor mesmo que está recebendo aquela chamada, que está recebendo, por exemplo, o servidor mesmo do What's My Browser, mesmo que ele esteja exibindo aqui, ó, esse IP falso aqui, o servidor real ele está recebendo a chamada do meu IP real, tá? Então, em uma análise mais profunda, mesmo nesse servidor aqui que tem esse código mal escrito aqui, ainda vai ser possível identificar o meu IP real. Mas como eu falei, não é totalmente inútil, porque se o código do cara, se o código que o cara fez para analisar logs, ele estiver utilizando o X484, ele vai ser sim enganado. E a grande vantagem nisso, deixa eu voltar, e a grande vantagem nisso é porque aqui ó, você pode colocar literalmente, literalmente o IP que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui, eu acho que se eu fizer, por exemplo, 10.0.0.1, não vai dar, não? Ah, vai sim. Vamos ver se ele vai dar aqui. Ah, agora não foi. Porque isso aqui é um IP local, né? Talvez se eu fizer isso daqui, vamos ver. Ele não vai, acho que ele não vai deixar eu colocar um IP local aqui. Mas, então, entendeu? Então, por exemplo, essa técnica, ela não é uma técnica ideal para você estar ocultando seu endereço IP. Nisso a gente só vai conseguir com um proxy, com um VPN e esse tipo de coisa. Mas só com essas duas extensões aqui, ó, a gente já consegue ter uma proteção, né, muito boa contra esse tipo de coleta de informação. E uma outra extensão bacana é o Block Origin, né? Isso aqui é uma alternativa ao Adblock, tá? Porque o Adblock, ele tem alguns sistemas, ele tem um sistema que ele permite você pagar ele para ele não bloquear o seu anúncio, né? Com o Block não tem isso, tá? Então eu não uso o Adblock. Não recomendo vocês usarem o Adblock, recomendo vocês usar o Block. E tem uma outra extensão que eu nem marquei aqui, mas que é muito importante também, que é o Ever. Eu vou colocar como Ever HTTPS, acho que aqui eu vou achar. Tá, achei aqui, a extensão que eu queria era essa daqui, ó, porque ela vem padrão no Tor Browser, né? Só que eu descobri agora, inclusive, diga-se de passagem, que todos os browsers modernos já possuem essa funcionalidade. Você pode vir aqui, ó, nesses três pontinhos aqui, em Settings, e aqui em Privacidade e Segurança, desce lá embaixo, e é aqui, ó, cadê? Aqui, ó, HTTPS Only Mode, né? Ele vai tentar forçar todos os sites a utilizarem HTTPS. Então, por exemplo, você pode marcar aqui, ó, que você vai forçar o seu browser a sempre utilizar o HTTPS, né? Você vai, inclusive, estar se protegendo aí de alguns ataques que podem tentar fazer em cima de você, né? Ataques admin in the middle, como o SSL Strip, onde eles tentam forçar o seu browser a utilizar HTTP, e aqui você vai forçar o seu browser a sempre utilizar o HTTPS. Só toma cuidado, porque tem alguns sites que realmente não vão suportar o HTTPS, que não vão ter a porta 443 aberta. E se vocês verem que você achou algum site que você precisa acessar, mas que ele não tem suporte ao HTTPS realmente, aí você vai ter que colocar aqui, ou então você pode adicionar exceções para aquele site em específico. Mas só com isso daqui, ó, a gente já consegue dar um bypass muito grande em muitas informações que o browser, que os sites conseguem coletar da gente através dos nossos browsers. Então, por enquanto, o básico do básico para a gente conseguir ter uma privacidade acessando sites aí na internet, a gente já vai alcançar somente com essas três extensões aqui que eu mostrei.